Sejam bem-vindos ao podcast A Mesa. Neste segundo episódio, inicia-se um novo formato dentro do podcast, o Encontro à Mesa, um quadro que pretende trazer convidados que contribuam com reflexões e ampliem nosso repertório no que diz respeito à arte, literatura, fotografia e tudo que envolve o criativo e o contemplativo. Nesse primeiro Encontro à Mesa, recebo minha querida sócia Marina Constantino para falarmos sobre como é trabalhar com criação de produto e direção criativa. Olá, Mari, dá um oi pro pessoal. Oi, pessoal. Ari, que honra estar aqui no seu podcast, que eu já adoro, como uma das primeiras convidadas. Muito obrigada. Muito especial. E vamos falar também sobre um assunto que faz parte do nosso dia a dia, da nossa rotina de trabalho, algo que poucos sabem, porque a gente fala muito pouco sobre isso, sobre esse bastidor do qual nós atuamos, né, juntas, e que não é novo, né? Eu acredito que desde que a gente nos tornamos sócias, a gente trabalha com isso e a gente vem lapidando essa parte ao longo aí do tempo e temos muito para compartilhar com o pessoal que está ouvindo, seja vocês, pessoas que trabalham com a direção criativa, que é o tema de hoje, ou não trabalhem, mas têm aí uma curiosidade para saber, de fato, o que é um diretor criativo, o que ele faz. Mário, o que você tem a dizer sobre direção criativa na sua experiência e o que para você diferencia esse trabalho dos outros trabalhos criativos que, por exemplo, a gente tem dentro dos nossos projetos? Bom, eu acho que a gente pode começar do começo, né? Falando um pouquinho sobre o que levou a gente a nos sentirmos prontas para embarcarmos numa aventura como essa, né? Por que eu falo aventura? Porque nós não temos formação na área, a gente estava até conversando um pouquinho sobre isso antes de gravar, mas depois a gente pode falar um pouquinho, né, mais para frente sobre esse ponto, mas a gente começou tudo de uma forma muito natural, né, de uma forma muito, assim, espontânea, né, desde lá do começo, quando a gente começou a criar o Lumen, a gente sentiu uma necessidade de não só entregar conteúdo para as pessoas, compartilhar uma parte mais técnica, digamos assim, com o contraste também, depois de um tempo. E logo em seguida veio o Acervo, que foi a última empresa que a gente criou. E lá no Acervo, a gente, de fato, começou a desempenhar essa função de uma forma muito mais estruturada e de uma forma muito mais pensada. Eu acredito que estar ali no bastidor do Lumen e do contraste fez com que a gente fosse desenvolvendo alguns conceitos e alguma experiência nesse sentido, porque a gente sempre valorizou muito, né, Ari, a questão estética das coisas. Então, é muito fácil a gente achar que isso é só um detalhe, né? Mas a questão estética, ela tem uma função muito importante, muito significativa no sentido de atrair o olhar das pessoas e fazer com que aquilo tudo se torne mais agradável, né? Mais estimulante, mais inspirador. Então, acho que a gente começou, querendo ou não, de forma indireta, nas nossas redes sociais, a criar esse movimento de valorizar também a estética e o conteúdo, e eu acho que a gente vem aplicando isso nas nossas empresas. E no Acervo, isso se tornou muito mais profissional, né? Então, a gente teve o desafio de aprendermos juntas, de criar processos, de criar procedimentos dentro da empresa, porque, na realidade, não é algo fácil de se fazer. Exatamente. Né? Precisa sentar ali para mexer com algo que envolve criação, criatividade, senso estético e transformar aquilo num produto físico. Eu acho que a coisa muda um pouquinho de cara, né? Não é só fazer uma arte para postar, isso envolve, inclusive, a escolha daquilo que a gente vai usar como matéria-prima. Então, acho que a gente pode começar por aí, né? Foi um longo caminho até chegar no momento em que a gente se sentiu
confiantes e à vontade de criar algo que vai além do mundo digital, né? Que chega até a casa das pessoas. Isso faz muita diferença, né? Muita diferença. Resumiu perfeitamente a nossa trajetória até aqui. E para quem está ouvindo, né, percebe que nós executamos algo, mas não é algo assim físico. A direção criativa é algo bem abstrato, né? Nós não somos designers, nós não somos nada a respeito do que se diz científico, né? Porque o design, ele é muito científico, ele, digamos assim, trabalha com a forma. Uma área do conhecimento que existem profissionais que estudam para isso. Exato. É um trabalho em conjunto, né? Como eu falei, o designer, ele trabalha com a forma científica de trazer uma ideia para o mundo, mas essa ideia nem sempre é concebida por ele. O diretor criativo, ele trabalha com essa concepção. A gente une o conceito, a gente une as ideias e trabalha nela e passa todas essas ideias, todos esses referenciais para que alguém execute aquilo. Claro que em alguns momentos nós precisamos executar, porque nem sempre a gente consegue transmitir a ideia completa para quem vai executar, né? Ou, enfim, ou trazer a forma daquilo. Quantos e quantos produtos a gente não pensou em criar, mas a gente precisava trazer isso para o mundo, né? Na parte mais criativa, na criação. E, por outro lado, nós também temos que cuidar dessa possibilidade realmente de criar um produto, né? Porque às vezes a gente pensa que um produto ele é possível de criar, mas não é viável, né? De executar, de ser construído. Pode ser que ele, enfim, consiga vir ao mundo de alguma forma, mas sem o trabalho em conjunto do diretor criativo, dessa direção criativa e da pessoa que vai executar, que nem sempre é o designer, a gente tem aí outras pessoas que executam. Um fotógrafo, por exemplo, ele é um intermediário, ele vai ajudar, auxiliar o diretor criativo. E nesse caso, a gente está trabalhando com ideias. O nosso material são as ideias. E quando a gente pensa num todo, a gente precisa pensar na linguagem desse produto, nós precisamos pensar no posicionamento, no produto, no público. Então não é só criar, é todo um conjunto que vai ser entregue, vai vir para o mundo e conversar com outras pessoas, né? Porque a gente tem que sempre pensar que existe uma outra pessoa ali do outro lado que vai ter uma relação com aquilo que a gente está pensando e com aquilo que vai ser criado, né? Nesse ponto, eu acho que você tocou num assunto muito, muito interessante, que é a questão da gente partir de um ponto extremamente abstrato, a partir de referências, de ideias que a gente teve em algum momento da vida, porque eu acho legal também a gente compartilhar com quem acompanha a gente e principalmente para quem é consumidor do acervo, né? Porque esse bastidor, assim, ele aproxima um pouco a gente do nosso público e também eu acho interessante porque eu queria ter acesso a esse tipo de conversa de outras marcas que eu também gosto, que eu sou consumidora, então eu acho muito interessante a gente pensar que a gente parte de um ponto abstrato, de ideias que a gente teve lá atrás, de coisas que a gente ainda quer colocar em execução, mas a gente entra num ciclo, né, de processos que passa por uma lapidação das próprias referências, uma avaliação também de viabilidade, não só física, mas econômica também, né? A gente tem que pensar que, querendo ou não, a gente traz uma ideia, mas aquela ideia tem que se enquadrar ali nas possibilidades da nossa marca, da nossa empresa. E eu acho que o ponto central é a gente conseguir alinhar essas ideias abstratas com algo que seja realmente útil para aquela pessoa que vai consumir, que é o consumidor final.
né? Porque não existe a possibilidade da gente pensar em algo que seja realmente bonito, esteticamente agradável, diferente, mas que no dia a dia aquilo ali se torna algo sem utilidade alguma. Então, eu acho que esse é a dificuldade que a gente tem de conseguir, talvez, pensar em um produto, e aí a gente avança para uma coleção, que também é uma coisa que a gente foi aprendendo, né, Ari, no meio do caminho, porque uma coleção, ela transmite uma mensagem muito específica, mas são muitos pontos que a gente precisa amarrar. A comunicação com aquilo que a gente idealizou e principalmente a comunicação com a marca como um todo, né? Então, apesar da gente colocar em prática aquilo que a gente imaginou em um certo momento ali do processo, mas aquilo tem que conversar com a marca, porque no final a pessoa tem que bater o olho e saber de onde aquele produto está vindo, né? E isso é difícil, né, Ara? A gente construir numa marca do zero, como a gente fez. Então, Aham. eu já até acho legal você falar sobre isso, porque a gente foi encontrando a nossa identidade no meio do caminho, né? Exatamente. Antes de falar sobre isso, eu queria voltar um pouquinho sobre algo que você comentou, sobre as referências, porque a gente trabalha com tudo o que, como você falou, é abstrato, né? Nós, como empresárias, né, quando a gente pensou no acervo, nós buscamos produzir algo que nos faltava. A gente gostaria de ter um produto e a gente não estava encontrando no mercado nacional. Então a gente pegou todas as nossas referências, tudo aquilo que a gente tinha vontade de ter e começou a buscar fornecedores, pessoas que pudessem executar aquela ideia. Não é um trabalho muito simples, ele tem todo um projeto por trás, mas ele precisa, como a Mari falou, ter coerência. A gente precisa ter coerência do início ao fim. Tudo precisa conversar. A criação de um produto que vai se comunicar com outro produto dentro da coleção. A gente está lançando uma coleção agora e nós precisamos pensar, ainda que esteticamente eles pareçam diferentes, existem conexões entre os produtos, existe ali toda uma ideia que foi pensada para que o consumidor se comunique com o produto, porque isso é extremamente importante. Ele, além de ser útil, ele tem que, de alguma forma, de uma forma inconsciente, trazer para a pessoa que está utilizando ele um estilo de vida, uma forma de, enfim, se comunicar com o mundo, porque quando nós falamos, nós estamos falando de produtos, né? Existem outros tipos de direção, né? Por exemplo, tem a direção de criação e tem a direção artística, que é mais focada, claro, na parte de obras de arte. Esse não é uma área que nós atuamos. Hoje, nós trabalhamos tanto na parte da criação de produtos, como na direção de criação de projetos, como o Contraste, que é focado em fotografia, o Lumen, que é focado em literatura, porque além de falar de literatura, a gente precisa ter ali esse elemento estético, né? A gente fala, é só livros. Não, a gente tem ali elementos estéticos que comunicam a nossa marca, o Lumen, para o público. A gente tem uma marca, a gente tem uma logo, nós temos cores que comunicam tudo o que nós queremos passar para as pessoas, mesmo que elas não saibam imediatamente o que é aquilo. E uma coisa importante, né, voltando sobre a criação do produto, a gente precisa trabalhar lapidando todos os conceitos, todas as ideias, para que não chegue com uma falha de comunicação com o cliente. E isso nas redes sociais, isso no nosso site, isso nos produtos, tudo precisa estar alinhado e precisa ser claro para quem compra e para quem visualiza, né? Porque às vezes a pessoa não compra, mas ela consegue ali identificar tudo isso. Exatamente, Ari. Inclusive, quando a gente está nesse primeiro passo, que é idealizar o que que a gente vai fazer, quais são os produtos que a gente quer colocar, porque isso também é muito interessante, a gente pensar que
não só como ficará o design final, quais serão as cores, quais serão as utilidades, mas aquilo que de fato as pessoas estão procurando no mercado. Porque se a gente for pensar, nós temos o acervo, que é um mix de papelaria, de boutique, enfim, produtos diversos. A gente não se limita à papelaria, como vocês vão ver na próxima coleção. E Mas estilo de vida, né, Mari? Estilo de vida. Exatamente, a gente quer estar em vários momentos da vida das pessoas, né? Porque a nossa marca, ela nasceu justamente disso, da junção de várias coisas que conectou tanto eu com a Ari, quanto conecta a Ari com o Pedro também, que é o nosso sócio, mas ele cuida da parte mais administrativa, ele deixou na nossa mão a direção criativa, né, Ari? Nesse momento ele só dá o ok, não ok, né? Mas ele fala, tá lindo, tá ótimo, confio em vocês. Então, Aham. isso é bem interessante também, Ah, porque cada um tem uma habilidade, né? Então, a gente gosta de explorar bastante esse ponto. Pode comentar, Ari. e é uma bomba também, né? Porque nós estamos falando aqui de decisões que nem sempre são fáceis de fazer. Elas são decisões que precisam ser feitas com muita cautela, muita consciência. Um material que a gente escolhe, ele pode prejudicar todo o nosso material depois, ele pode, enfim, não combinar com a coleção. Então, é tudo muito complicado. A gente tem que tomar decisões, às vezes, que a gente não sabe quais serão as consequências, e muitas vezes a gente precisa de muita cautela. Não é tão simples assim, vamos escolher aqui esse material. A gente precisa sempre entender o que aquilo é. Como que aquilo funciona, como que a pessoa vai usar, como que nós podemos entregar o melhor para o cliente, né? Não é? Tudo isso precisa ser pensado, e às vezes é muito difícil, porque a gente assume riscos que às vezes são difíceis de assumir. Exatamente, Ari. É justamente entender como aquele produto específico vai performar na mão de uma pessoa, na mão do consumidor final. Porque estamos falando de produtos delicados, então a gente tem ali todo um estudo por trás disso, porque é importante a gente entregar beleza, a gente entregar algo diferente que a gente vê pelo mercado, mas também entregar qualidade. E aí a gente já pula também para um outro ponto que eu acho que quando alguém está criando uma marca, principalmente de produtos físicos, tá, pessoal? Porque, olha, a gente vai compartilhar com vocês, é muito diferente de você estar imerso 100% no mundo digital e você partir para o mundo físico. São coisas completamente diferentes, os desafios são absurdamente complexos e diferentes, então não tem como a gente comparar. A gente, por exemplo, ter ali o contraste, que a gente grava as aulas, a gente disponibiliza, a gente tem a turma, do que colocar um produto no mundo, mexer com vendedores de várias partes do país, então tem essa dificuldade também. O interessante é que pensar que quando um produto está em lançamento, a gente está executando aquilo há pelo menos 4, 5 meses antes. Eu não estou falando nem de pensar, né? Mas começar a colocar de fato a mão na massa. A reunir orçamentos, a pensar no tecido, a pensar no papel, a pensar na paleta de cores, quem vai produzir, a quantidade que a gente vai produzir. Eu sei que alguns pontos pode até fugir um pouco dessa direção criativa, mas como a gente falou aqui no começo, nós cuidamos dessa parte, né? Então, acaba que algumas outras funções a gente coloca no mesmo bolo, mas isso é legal a gente abrir aqui para vocês, porque nós somos uma empresa pequena, né? A gente começou, não tem 3 anos, então a gente vai já tem 3 anos, mas, enfim, para o mercado é muito pouco tempo, né? Então, a gente acredita que a gente está fazendo um trabalho legal, porque tivemos já números e, enfim, feedbacks muito expressivos para tão pouco tempo de empresa, né? E a gente começou do zero, como eu estava até comentando com você ontem, né, Ari? Nós não tivemos nenhum mentor, né, para dizer como que a gente começa um negócio do zero. E eu sei muita gente que pode estar ouvindo a gente que sempre teve essa vontade, né?
criar algo que talvez não seja no mesmo ramo que o nosso, talvez seja confecção de bolo, de docinho, uma papelaria, uma livraria, mas que tudo isso que a gente está falando sabe, se conecta muito com essa ideia de criar algo do zero, sem muita ajuda externa, né, Ari? Perfeito, porque toda marca, todo produto, tudo precisa de uma direção criativa. Porém, nem todo mundo que executa dirige e nem todo mundo que dirige executa. Às vezes isso vai acontecer, né? Como é o caso de em alguns momentos a gente executar as nossas próprias criações, mas em outros momentos a gente precisa delegar, até para que a gente consiga ter mais opções de ideias, a gente tenha tempo para pensar sobre aquilo e sobre as outras facetas, porque a gente está falando aqui de um mundo de opções e de informações que precisam estar junto ali. E aí, agora, um detalhe que eu queria mudar aqui um pouco o assunto, porque assim, a gente vê muito a direção criativa sendo um diretor criativo, mas aqui a gente trabalha em dupla. Muita gente pode estar se perguntando, mas as duas fazem a direção criativa? E um detalhe que eu acho super importante, a direção criativa ela não precisa ser solitária, ela pode ser em dupla, pode ser em tríade. Então, assim, quanto mais pessoas, às vezes pode ser complicado ou pode também ajudar com que o conceito fique ainda mais claro. Isso, e mais maduro. Então, isso é muito legal, Ari, você tocar nesse ponto mesmo, porque são duas pessoas diferentes, são duas pessoas que têm um estilo de vida diferente, que têm preferências, que têm gostos diferentes, mas eu acho que no final a gente consegue chegar no meio termo que a gente contempla ambos os olhares, porque eu acho que tem muito disso de olhar, sabe? A gente estava comentando ontem também o quanto que o contraste, que é o nosso curso direcionado para desenvolvimento de olhar e fotografia, ele ajuda a gente nesse sentido, né? Porque quando a gente pega ali algumas técnicas e alguns conceitos de fotografia, consegue ver uma aplicabilidade extremamente prática daquilo na nossa vida, né? Então, todo esse olhar atento que a gente tem para o mundo, que é uma coisa que a gente bate muito nessa tecla, a gente tem como pegar isso, que é algo mais abstrato, algo que está um pouco solto, que talvez a gente não consiga ordenar na nossa cabeça e transformar em algo sólido, né? E essa construção, ela passa por, assim, fases da vida, né? Então a gente pode ser que amanhã a gente queira criar algo um pouco mais diferente, um pouco mais arrojado, ou algo um pouco mais levado para um toque mais romântico, mas isso é legal porque a empresa ela é feita de pessoas. Uhum. Ela não é ali algo que é engessado, só porque você tem uma identidade, você não pode se arriscar, talvez, em outros estilos. E eu acho que é legal a gente falar e principalmente entender que existem pessoas com opiniões diferentes, mas o legal e também o desafio é conseguir deixar isso coerente, forte, robusto e principalmente conseguir transformar isso em algo único. Nem só a cara da Mari, nem só a cara da Ari, mas algo que realmente seja agradável a nós que estamos desenvolvendo, mas que também seja bem recebido pelo público, né? Eu acho. Que são pessoas completamente diferentes da gente também, né? Exatamente. Eu acho que tudo isso contribui para que tenha mais personalidade, porque são duas cabeças com, como você falou, repertórios diferentes, experiências diferentes, e tudo isso contribui de alguma forma para que tenha mais personalidade, que eu acho que é isso que as pessoas buscam. A gente sabe que nem toda empresa tem um diretor criativo da forma como nós temos no Acervo, no Lumen. Às vezes a execução ela é feita por alguém externo, sem nenhuma direção. Olha, a pessoa vai lá e, olha, eu preciso de, enfim, uma foto assim. E ela não participa daquilo, porque ela não entendeu ainda
o papel e a importância disso para todo o trabalho, né? Claro que isso aqui não é uma crítica, a gente traz como referência, mas também mostra a importância de você estar trabalhando toda a estética, toda a identidade, toda a ideia do que você está construindo. Porque é muito satisfatório você entregar para uma pessoa algo que saiu da sua ideia, né? Da ideia do conjunto, entregar um produto, colocar ele no mundo. É assim, é uma ideia de parto mesmo. Eu trouxe um filho aqui, ó. Nasceu. Literalmente uma gestação, né, Ari? O desenvolvimento de uma coleção. Exatamente. E assim, muitas vezes a pessoa que consome, ela não tem essa noção mesmo de todo o trabalho que é feito. E, portanto, as empresas que têm essa consciência valorizam o seu trabalho, valorizam o seu produto. Muita gente olha para um produto e fala: nossa, mas aquele produto é tão caro. Por que que aquele produto é tão caro? Não é o preço, mas o valor, o tempo, as ideias que foram trabalhadas, alinhada, a força que foi colocada ali para alinhar a equipe. A gente trabalha em conjunto, eu, a Mari, o Pedro, as designers que trabalham com a gente, as pessoas das gráficas que trabalham com a gente, das produções de outros produtos também. Atualmente a gente está trabalhando com uma outra coisa, assim, que eu não posso falar. Então eu não posso... Que a gente estava acostumado, né? Que é um mundo novo pra gente, mas que trouxeram pra gente detalhes que antes a gente não sabia que nós deveríamos pensar, mas às vezes aquele profissional, ele tá tão acostumado com outro estilo de trabalho, que às vezes quando ele começa a executar um trabalho que é diferente, ele precisa dessa direção, ele precisa que alguém esteja ali guiando ele. Olha, isso daqui é legal, é bom, mas a gente precisa buscar esse outro caminho, porque a nossa comunicação vai ser essa. Se a gente usar uma cor diferente, não vai comunicar o que a gente quer. Porque nem sempre o profissional sabe o que nós queremos comunicar, quem é o nosso cliente, quem, enfim, consome a nossa marca. Então, só nós temos esse conhecimento. Os profissionais que trabalham com a gente, eles não têm todo ele. Apesar de, muitas vezes, às vezes, conhecer o nosso site, conhecer o nosso produto, ele não tem toda essa informação. E por isso que a gente não delega isso para outras pessoas. A gente precisa, além de ser sócios, também ter essa atuação dentro dos nossos negócios. A gente poderia... Eu acho que a gente entregaria muita coisa e perderia muita coisa também. A marca perderia muito se a gente fizesse esse tipo de trabalho externo. Você não concorda comigo, Mari? Eu acho que perderia muito da personalidade. concordo. E até porque o início do acervo, ele tem muito relação com o que a gente queria para nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Então, o meu sonho era ter algo, por exemplo, que fosse a minha cara e que eu pudesse usar e que eu pudesse fazer parte do meu dia a dia, de estudos, de trabalho, que fosse a minha cara e que eu não precisasse ficar dependendo, por exemplo, da ideia de outra pessoa. Então, tá aí, às vezes, uma mensagem que você, do outro lado aí do celular, pode estar captando de uma forma que seja interessante para você. Porque às vezes a gente não sabe o que a gente pode fazer nesse mundo do empreendimento, né? E quem sabe você começar a olhar para aquilo que você queria ter, para aquilo que falta na sua vida e você começar a se aventurar. Eu não vou dizer que é fácil, eu não vou dizer que é simples, que é um mar de rosas. Ser empresário é saber lidar com frustrações e administrar isso de uma forma que não inviabilize o fluxo da sua empresa, porque isso é muito real no dia a dia do empresário. De um mês para o outro, os preços das coisas, dos insumos, das matérias-primas, eles já mudaram. Aquele material que a gente estava contando, às vezes ele passa por uma escassez, a gente não tem mais acesso a ele, então a gente tem que se adaptar. Às vezes as nossas expectativas não estão alinhadas com as expectativas, por exemplo, do design, do fornecedor de tecido, do fornecedor de papel, da própria gráfica que cuida ali, né, do acabamento, de todo esse cuidado para entregar um material para a gente que passe pelo nosso crivo de qualidade, né, no sentido
mais geral. E se a gente achar que é um mar de rosas, que no primeiro mês vai dar tudo certo, que na primeira coleção que a gente colocar, né, disponível, que deu tudo certo, vai se repetir na próxima, a gente vai incorrer no erro de se frustrar e não levar aquilo adiante, que é o que acontece com a maioria das pessoas, né? Então, a gente tem que encontrar nas dificuldades do dia a dia da vida do empresário, daquela pessoa que está ali correndo atrás de fazer algo que é seu, uma forma de pensar em trazer algo que realmente faça sentido na vida das pessoas, né? E às vezes a gente coloca uma responsabilidade muito grande, achando que para fazer diferença na vida de uma pessoa, a gente precisa de algo muito grandioso, e não. Às vezes uma simples, né, um cuidado a mais, um produto que converse com a pessoa, que esteja ali à disposição dela da forma que ela quis, né, com cores que combinam com o ambiente, com uma paleta de cores que agrada, aquilo já faz, já torna o dia a dia da pessoa muito mais agradável, né? E a gente tem que pensar também que no momento em que a gente parte de referências e coloca tudo no mundo real, a gente está suscetível a opiniões diversas, né? Pessoas que gostam do nosso trabalho, pessoas que não gostam, mas eu acho que as pessoas respeitam muito o que a gente faz, né, Ari? Não estou falando que todas elas gostam e concordam, mas eu acho que a forma como a gente lida, a postura transparente que a gente traz, né, nos nossos projetos, de que a gente que faz a maioria das coisas, a gente cuida, a gente acompanha tudo de perto, mostra para as pessoas que a gente está fazendo um trabalho sério, que a gente não está ali se eximindo de errar, mas que a gente tem ali uma visão de que a gente precisa aprender com os erros também, né? Então, assim, a gente sempre muito aberto a ouvir críticas, a tentar melhorar, tanto que a cada coleção a gente tenta fazer isso, e às vezes a gente não consegue alinhar essas expectativas, né? Então, às vezes, algumas fogem do controle e a pessoa, o empresário ou o pretenso empresário, ele precisa entender isso. Exato. Que às vezes a gente vai ser pego de calça curta, como diz o outro, né? De surpresa. Às vezes aquilo ali vai abalar a estrutura. A gente já passou por algumas situações no acervo bem complicadas, bem desafiadoras. Desafiadoras ao extremo, que eu tive que pegar o telefone, ligar para a área, pelo amor de Deus, o que que a Um gente vai domingo, fazer um domingo? meio-dia. A área, até hoje, a área estava num almoço de família e tive que para ela, e no final das contas, quando a gente trabalha com transparência, com responsabilidade e principalmente com respeito com o consumidor, no final as coisas se ajeitam, né? Então eu acho que se você quer começar algo do zero, se você quer participar de alguma sociedade nesse sentido, vir para o mundo dos negócios físicos, você precisa entender que as coisas sairão do controle. Só para complementar isso, porque assim, essa frustração, ela vem do quê? De um ideal que a gente precisa criar. Nós idealizamos. O produto ideal é assim. E depois ele passa por uma execução, que, enfim, independente de qual seja o profissional que vai executar. E depois, um outro profissional, às vezes, por exemplo, uma gráfica que vai imprimir. E tudo isso, esse ideal, ele já passou, ele já se fragmentou nesses processos. E no fim, duas coisas podem acontecer: superar as expectativas ou não superar. A gente perde esse ideal, ele se perde ali. E a gente tem que lidar com aquilo e fazer, ressignificar. Às vezes fica melhor, às vezes fica, não chega ao ideal que nós idealizamos, mas a gente não pode deixar de observar os detalhes e entender o quão bom e quão útil aquele produto às vezes é. Mas a gente lida com isso também, né? A frustração de às vezes não alcançar o ideal que a gente gostaria e às vezes também superar tanto a nossa expectativa que às vezes a gente quer ficar, criar um padrão com aquilo. A gente gostou tanto de um produto e a gente quer replicar ele sempre porque ele foi muito bom, mas às vezes é porque ele foi, a execução e o processo foram tão fluidos, foram tão bons, a gente não pode, assim, quem trabalha com a direção criativa não pode se apegar muito porque tem dessas variáveis que a gente precisa lidar. Mas assim, voltando ao fato de que é uma comunicação,
é muito importante a gente se atentar a todos esses detalhes. Quem, como a Mari falou, às vezes está aí buscando criar uma marca, criar um produto, pouco se fala sobre como que funciona todo esse processo. Eu acho que é difícil a gente encontrar quem abra, assim, para falar o quanto são os detalhes de tudo isso. Eu, pelo menos, nunca pesquisei a fundo, mas, assim, superficialmente eu pesquisei e é difícil você encontrar. Às vezes você vai ter uma dica ou outra de negócio, às vezes você vai ter uma dica ou outra de como que funciona a criação de uma coleção, de um produto, mas na prática ela é diferente. Você tem que estar com a cabeça, assim, bem fresca para quando você for executar tudo, porque sempre vai ter alguma coisa, algum prazo que vai fugir do seu controle, alguma, como a Mari comentou, matéria-prima que falta. E a gente também tem que estar a todo tempo se reciclando, porque além de tudo isso, nós trabalhamos com as ideias, a gente precisa estar consumindo a cultura de uma forma geral, seja num filme, seja num livro, seja numa obra de arte, porque as ideias elas não aparecem do nada e a gente não pode correr o risco de plagiar, porque isso pode muito acontecer e isso pode impactar a sua marca, né? Por isso que a gente fala quão importante é você buscar os seus referenciais para a criação, que é o que tem feito diferença em tudo o que a gente tem aplicado o nosso trabalho. Não é, Mari? Torna algo único, né, Ari? Uhum. Porque esse ponto que você falou de a gente estar sempre atentos ao movimento do mercado, não só no sentido de tendências, do que a gente pode trazer para a nossa marca, mas também como as pessoas estão se comportando à nossa volta, né? E isso traz consequências boas, positivas e negativas também, né? Porque quando a gente se expõe para o mundo, a gente se abre para o mundo, a gente está suscetível a tudo. E aí eu retorno naquele ponto de que o empresário ele precisa estar atento, né? E, claro, ter a paciência de entender que as coisas irão fugir do controle, que nem tudo pode ser controlado, por mais organizado, por mais processos que você implante na sua empresa, e isso uma hora sai um pouquinho do controle e você precisa ter a consciência de que aquilo é retornável, de que aquilo é facilmente recolocado nos trilhos. Uma coisa muito legal da gente compartilhar é que hoje em dia eu percebo um movimento de criação de muitas marcas, e isso é muito legal, porque eu acompanho o trabalho de algumas pessoas que reuniram amigas da época da faculdade, da época da escola, amigas de infância que decidiram, por exemplo, criar uma marca de roupa, uma agência de publicidade, uma agência de direção de influenciadoras e tudo mais. E isso é muito legal, porque a gente se desprega daquela ideia de que criar uma empresa é algo que a gente precisa de um especialista na área, de que a gente precisa de algo muito grande. E não, às vezes para começar, basta a vontade de começar. É claro que a gente não pode ser hipócrita e falar que não precisa de um investimento financeiro, que você talvez vai assumir riscos que numa posição mais confortável você não assumiria, mas isso faz parte do negócio. E quando eu falo que muitas empresas estão nascendo, isso é muito legal porque a gente vê que as pessoas estão tirando do mundo das ideias os seus sonhos. De ter talvez uma roupa com uma estampa legal, de ver uma pessoa vestindo a sua roupa, de ver uma pessoa usando o seu produto, e isso realmente é muito satisfatório, e isso vai enchendo a gente assim de orgulho, e é o que dá praticamente um combustível para que a gente continue. É ver aquilo chegando na casa das pessoas, ver as pessoas usando de fato aquele planner que já está surrado ali no final do ano. É muito legal, porque quando a gente passa no processo de desenvolver um produto e pensar em cada detalhe, a gente se coloca no lugar do consumidor, porque antes de tudo, a gente precisa ser o consumidor número um da nossa marca. Eu acho que é aí que está
a diferença das marcas que se dão bem, que prosperam, que crescem, das marcas que ficam pelo caminho. Porque muitas vezes você está naquele oba-oba, todo o início é muita dor, tudo muito animado, tudo é muito novo, mas no meio do caminho você começa a se descolar daquilo que você está criando. Então, um ponto que eu acho também muito importante, se eu puder dar uma dica, né, para a pessoa que está começando uma marca, que pretende começar daqui a um tempo, é se coloque naquilo. Você compraria incondicionalmente o produto que você está vendendo? Você se vê usando aquilo? Não é porque é a tendência do mercado, não é porque as pessoas estão consumindo aquilo, mas você de fato compraria aquilo no valor e no preço que você está vendendo? Então, eu acho que começar por aí é muito importante. E o que você falou, Ari, de não delegar certos pontos da empresa, eu também acho que é de suma importância, porque a partir do momento que a gente está ali fiscalizando, só a gente sabe qual é o nível de interesse e o nível também de cuidado que a gente tem com a nossa empresa. Porque um fornecedor de tecido, fornecedor de papel, ele não tem a mesma expectativa que a gente tem. Para ele é só mais um trabalho e ele tá certo. Ele precisa ser profissional nesse sentido, mas só quem sabe quais são as expectativas da nossa empresa, aquilo que a gente quer atingir e qual é o orgulho que a gente sente em colocar algo que criamos na casa de uma outra pessoa, são as pessoas que idealizaram aquilo. Então, ninguém de fora vai entender as necessidades da sua empresa. Então, eu acho muito importante, no momento em que a gente vai tirar as ideias do papel, a gente pensar numa forma de entender o lado da pessoa, não só na necessidade daquele produto, mas como aquele produto vai ser útil e vai ser uma forma de inspiração na vida da pessoa, né? Porque a gente tem que pensar que a gente não está inventando a roda, né? Cadernos, cadernetas, velas, bolsas e agendas, isso tem aos montes, mas o que faz o seu produto ser único? O que faz a pessoa escolher o seu produto e não, às vezes, pagar por um que tem a mesma função e num valor menor, por exemplo? Eu acho que é esse o ponto, é você estar ali presente, você se colocar inteiramente à disposição para entender o que a sua empresa precisa. E isso não é só no campo administrativo, né, Ari, mas chega também, mais parte do ponto inicial ali da criação de uma coleção, né? Inclusive você falou que temos vários profissionais envolvidos nesse processo e é muito verdade. Então, quando a gente começa a pensar numa coleção, a gente já imagina até como serão as fotos, como será a campanha de divulgação daquele produto. Então, a gente tem que realmente pensar em todos os detalhes para que a mensagem chegue completa na casa da outra pessoa, na casa de quem está acompanhando a gente. Então, assim, é muito louco porque ao mesmo tempo que é algo extremamente abstrato, é algo muito objetivo, muito concreto também, né? A gente tem que colocar aquilo ali no mundo de uma forma que as pessoas queiram e desejem aquilo. Tanto é que a gente muitas vezes esgota, né, vários produtos ali no lançamento, porque as pessoas sabem do valor que é criar e colocar aquilo ali à venda de uma forma que as atraia. Eu acho muito interessante esse ponto também de criar esse desejo para um produto que não é algo revolucionário, que tem várias outras marcas, empresas, né? Aí eu acho que está a dificuldade e o maior desafio, né? Exato, eu acho que você resumiu perfeitamente o que é você trabalhar com a criação de um produto e com a direção criativa, porque às vezes as pessoas têm uma ideia que é um trabalho bem de gênio isolado, com papéis, e tô ali desenhando o que vai ser esse novo Rascunhos, né? produto. Rascunhos, rabiscos, colagens, mapas. E não, a gente entende que tem um lado artístico, e é muito importante esse lado artístico, mas você também precisa ter um lado mais teórico, mais braçal, mais de entender tudo, de analisar tudo, mais analítico, né? Que precisa pensar no cliente, no conceito, na mensagem, no valor, enfim, muitos detalhes, mas todos eles
no final se resumem a uma coisa só, a experiência. A experiência de vender e de comprar, porque tá tudo de alguma forma conectado. Então, tudo que a gente faz é pensando numa única coisa. Qual vai ser a experiência que a pessoa vai ter com aquilo que eu estou criando? Todos os dias, você criando um produto, você criando uma ideia, um conceito, você vai melhorando, lapidando. E assim, todo dia a gente está aprendendo algo novo. Todo dia, sobre pessoas, sobre o mundo, porque a gente precisa estar antenado sobre o mundo. Então, assim, é um trabalho maravilhoso. Eu sou apaixonada no que a gente faz e confesso para você que às vezes, principalmente em época de lançamento, quando a gente está em algum movimento assim mais de algo maior, é muito cansativo, porque são detalhes e a gente tem que sempre olhar os detalhes com calma para que, enfim, saia tudo conforme planejado. A gente poderia aqui deixar um conselho mais prático ou uma ideia, assim, para quem realmente quer trabalhar com direção criativa, tá meio perdido, às vezes ela tem vontade, não sabe para onde ir ou por onde começar, o que realmente deve buscar. Vamos pensar num conselho. O que você daria para alguém que está pensando em trabalhar com a criatividade, a direção criativa? Então, eu acho que eu daria um conselho que se divide em dois. Tenha muito claro duas mensagens que você quer transmitir. A primeira delas, com aquela pessoa que vai executar a sua ideia, que seria no caso de um design, ou você mesmo pode desempenhar esse papel, enfim, mas no caso de você terceirizar esse ponto, você precisa ter uma comunicação muito clara, não só com o consumidor, mas também com quem vai executar aquilo. Porque nesse processo, né, Ara, eu acho que você vai concordar comigo, o que mais atrasa coleções e o que mais, enfim, rompe prazos, né, extrapola prazos, é a parte criativa ali da sementinha da coleção. Porque quando a gente fala de criatividade, de criar algo do zero, a gente não está falando de algo exato, algo que eu vou sentar hoje na cadeira do meu escritório, na minha mesa e vou tirar ali uma ideia já redonda, uma coleção redonda. Não, às vezes aquilo vai demorar meses para você conseguir entender o que você quer. Então, o primeiro passo é entender o que você quer, e o segundo passo, e que também é um desafio, é você conseguir transmitir aquilo para a pessoa que vai executar. E uma outra parte também que é extremamente importante é aliar tudo isso com uma mensagem para o consumidor final. Então, assim, é um processo longo, é um processo que, apesar de ser cansativo, de ser lotado de desafios, é um processo delicioso, mas que você precisa ter em mente que exige paciência, exige prudência, porque no mundo das ideias, no mundo da arte, da criatividade, a gente não tem limite. Mas no mundo real, no mundo dos fatos, no mundo da empresa, existem limites muito bem estabelecidos, limites financeiros, limites de logística, limite de tempo, limite de energia também, porque a gente não pode pensar que a gente vai ficar um ano debatendo uma coleção. A gente tem um limite de prazo. E às vezes a gente chega no nosso limite, né, Ari, e a gente não tem algo concreto ainda, a gente não tem algo que a gente bata o olho e fala, é isso aqui. Então, é um processo que é muito gostoso, mas é um processo que exige muita energia, muito psicológico da gente, né, Ari? Porque às vezes a gente se frustra de não estar chegando onde a gente quer, né? Isso Perfeito. aconteceu já algumas vezes, a gente fica um pouco desanimado e às vezes a gente fala, não, vamos esperar, vamos deixar passar o final de semana e semana que vem a gente volta para decidir, porque às vezes a gente passa, né? A gente seleciona uma série de referências, a gente mastiga muito, né, daquilo que a gente quer para, por exemplo, a nossa design. E aí, talvez o resultado que a gente recebe é ótimo, mas ainda não é aquilo que a gente quer. Só que tem uma dificuldade, né, Ari? Às vezes a gente não sabe o que é que está causando aquele ruído e a gente precisa
porque o tempo está passando, a gente tem um limite de tempo. Então, assim, é um exercício de contemplação, é um exercício de atenção, é um exercício de paciência, um exercício, Ari, de humildade. Sim. Porque quando a gente está lidando com pessoas de outros segmentos, essas pessoas entendem muito mais que a gente, na maioria das vezes. E às vezes a gente até pode mudar um conceito daquilo que a gente estava imaginando ser, né, fazer sentido naquele contexto, a partir da opinião, a partir de um conselho de um próprio fornecedor, de uma outra pessoa do design. Isso já aconteceu algumas vezes também. Então, a gente entender qual tipo de papel, a gente entender se esse papel performa bem nesse material, enfim, nesse tipo de impressão. Tudo isso são coisas que a gente vai aprendendo no meio do caminho e que muitas vezes, no primeiro momento, pode parecer uma frustração de não sair exatamente da forma que a gente idealizou, mas que no final a gente vê que a gente aprendeu e a gente está muito mais maduro para a próxima, né? Exatamente. Mais confiante, né? Uhum. Então, poderíamos resumir que comunicação é um ponto essencial e aprender a ler aquilo que você está executando. No caso, não você, mas a outra pessoa está executando, porque às vezes, como a Mari comentou, às vezes a gente quer uma mudança, mas a gente não conseguiu identificar o que de fato a gente quer mudar. Então, aprender a olhar com calma, identificar o que você não está gostando, o que você está gostando, para poder ter esse diálogo, né, com a outra pessoa e também com os seus clientes, né? Acho que a comunicação, ela é muito importante, né? Seja com quem você está trabalhando, quem vai ser o seu cliente, quem vai consumir a sua marca, o seu produto. Uma marca, ela só funciona com esse diálogo entre a marca e o cliente. Se você como a Mari falou, a gente tem que ter humildade de que às vezes a nossa ideia é tão boa, mas para o cliente ela não soa tão bem. E a gente precisa saber e reconhecer que tudo bem, agora a gente vai precisar melhorar, a gente vai precisar encontrar novas formas de produzir esse produto para que, enfim, a gente não cometa novamente essa falha. Então, assim, comunicação, atenção, disposição, acho que são elementos assim essenciais para quem vai construir uma marca, vai construir um produto e, claro, parceria, porque não tem jeito, as coisas fluem, as ideias às vezes somem da cabeça de um, mas tá cheia na cabeça do outro. E mais, Ari, acrescenta uma parte importante também. Não adianta a gente ter a pretensão de ter uma comunicação clara com a parte da execução, com o público, se a gente não tem uma comunicação clara e saudável com o nosso ambiente interno, né? Entre os sócios, entre as pessoas que estão montando um pedido, entre a pessoa que pega os pedidos e transporta para a transportadora, entre as pessoas que fornecem a caixa, a embalagem que você está utilizando, porque tudo isso mostra que a empresa ela tem que partir de dentro, né? A saúde dela tem que partir de dentro e isso floresce para as pessoas que estão consumindo e estão acompanhando a sua marca. Então, é um desafio que eu acho que todo mundo tem, que é lidar com pessoas. Não existe uma pessoa na face da Terra que não lida, a não ser que você seja um eremita no meio do deserto. Mesmo assim, provavelmente você vai encontrar alguém no meio do caminho. Então, é muito importante que você faça um exercício diário de tentar sempre se comunicar da melhor forma possível e fazer do ambiente da sua empresa um ambiente agradável. Porque não existe nada mais produtivo do que pessoas que gostam de trabalhar naquilo que a gente está propondo. Pessoas que realmente compram a ideia da empresa, pessoas que realmente querem estar ali. E isso vai muito além do valor econômico de um salário, porque isso não paga, né, uma felicidade em trabalhar com aquilo, né? Uma consciência tranquila, um bem-estar que você tem ali no início do dia de trabalho, né? Aquela vontade que você tem de trabalhar quando você acorda, porque dias difíceis irão acontecer para todo mundo, então tem que estar muito além do dinheiro, muito além também da venda, né, da performance da sua empresa, mas criar um ambiente saudável, que as pessoas se respeitem, que as pessoas
saibam conversar e saibam também abrir mão de algumas coisas, porque nem sempre o que eu quero, a Ari quer e vice-versa. E a gente tem que aprender a ceder, é como se fosse um relacionamento mesmo. Se a Sim. gente não cede, mesmo que a nossa ideia seja maravilhosa, mesmo que a ideia da outra pessoa seja incrível, se aquilo não se adequa ao ambiente, não se adequa às expectativas finais, a gente precisa repensar. E muitas vezes as parcerias, as sociedades não dão certo porque a comunicação começa a ruir, né? O dinheiro começa a falar mais alto. É importante você ter uma empresa economicamente, financeiramente saudável, é muito importante. Uhum. Só que os relacionamentos que a gente trava dentro desse ambiente são muito mais importantes do que a saúde financeira da empresa, porque com tranquilidade, com harmonia, a gente consegue superar crises. Né, financeiras, inclusive dentro de uma empresa, dentro de um contexto profissional. Agora, quando tudo tá quebrado, tá fragmentado, aí esquece, aí é ladeira abaixo e as coisas não vão para frente. Então, eu penso sempre que eu tenho o privilégio de ter pessoas muito competentes trabalhando comigo, não importa se é no Lumen, se é no Contraste, no Acervo, pessoas competentes, pessoas que realmente gostam de trabalhar, pessoas que entendem que o negócio só vai para frente se a gente colocar energia de trabalho, se a gente botar sentido naquilo que a gente está fazendo. E eu acho que a gente nunca pode perder isso, né? O sentido de por que que eu estou fazendo aquilo. Não Exato. só quanto eu quero tirar no final do mês, quantas vendas eu quero fazer, quantos recordes eu quero bater na empresa, quantas pessoas eu quero atingir, mas por que que eu estou fazendo aquilo, né? E eu acho que é um privilégio você poder trabalhar com algo que é seu. Por isso que eu acho que esse papo de hoje, né, Ari, ele é tão valioso para as pessoas que já trabalham, que talvez estão passando por alguma crise, por pessoas que talvez tenham medo de começar achando que é muito difícil, que é impossível, mesmo que você não tenha um sócio, então você está aí com a relação com o seu sócio um pouco fragilizada, porque isso pode acontecer, mas Sociedade é um casamento, né? Você casa, se divide muita coisa, com problema, tudo, felicidades, gratidões. É um exato. E uma coisa também, eu sou advogada, algumas pessoas já sabem, e eu lido muito com essas dissoluções de sociedades, né? E assim, tudo começa numa falta de comunicação, em um desalinhamento de interesses. Então, eu acho que antes de qualquer parte profissional, a gente tem que colocar a nossa parte humana na frente de qualquer coisa. Entender o que a outra pessoa está passando, entender o que que a empresa está passando, entender que as coisas não são do jeito que você quer 100% do tempo e também saber lidar com isso dia a dia, né? Porque a empresa ela é construída dia a dia. Quem souber aproveitar o que a gente falou aqui, eu acho que vai ter assim um certo conforto e o nosso objetivo hoje foi um bate-papo para justamente essas pessoas que não têm coragem, que estão em dúvida, e eu acho que a gente conseguiu trazer um pouco da nossa experiência e também colocar o pé no chão, né, dessas pessoas. Não são só problemas, mas também não são só flores. E Exato. eu acho que a gente sempre ganha muito sendo transparente e sendo sincera com as pessoas, apesar de eu entender que é um privilégio a gente poder trabalhar com a nossa própria marca, ter o nosso próprio negócio. Eu acho realmente assim maravilhoso, tenho muito orgulho do que a gente constrói e construiu já. Sim, ser realista é um ponto assim essencial. Tem que ter o pé no chão, tem que estar sempre disposto a aprender. Acho que isso é uma coisa extremamente relevante. E essas dicas, esses conselhos são valiosíssimos. A gente sabe que tem gente que paga para tê-los. Estamos aqui dando para vocês de Eu pago graça. citado antes, Ari. A gente gostaria de ter escutado antes. E caminhando para o final, porque assim, se deixar, a gente fica aqui horas e horas falando sobre isso. Eu queria fechar, porque assim, a gente falou sobre diversos tópicos aqui que são valiosíssimos, mas um que eu acho essencial também é como que nós podemos melhorar
a nossa criatividade, no sentido de aplicar essa criatividade no que a gente esteja executando, seja o nosso material físico ou no nosso material virtual, vamos dizer assim. E porque a gente sabe, o trabalho criativo ele tá em todos os âmbitos, todas as áreas, mas como que a gente faz para melhorar essa bagagem? Como que a gente se relaciona com a criatividade e o que você pode dar de conselho para as pessoas da sua parte, Marina falando? Eu acho que o mais importante nesse sentido é a gente se colocar numa posição de abertura, se abrir para o mundo, de tirar barreiras que às vezes são apenas birras e se abrir para novas experiências, para o consumo de coisas que talvez nós não estejamos acostumados a consumir. Eu falo muito que a gente tem uma ideia de que toda arte moderna é ruim. Ai, nossa, a gente olha para um quadro que tem uma bola vermelha. Isso não é arte. Arte é Caravaggio. Arte é um Rembrandt, arte é É Michelangelo, um Monet. é um Van Gogh. É óbvio que a gente tem ali níveis de complexidade técnicas diferentes. A gente não pode colocar tudo no mesmo barco, né? Não é, se tudo é arte, nada, né? A gente não pode não ter um conceito. A gente sempre tem uma exceção. Então, não dá para a gente expandir um conceito de forma absoluta, mas muitas das vezes a gente esquece que a arte ela é um fruto do nosso tempo, né? Então, se no momento em que a gente olha as imagens, as pinturas de Caravaggio, de Perugino, de Giotto e fala, meu Deus, que coisa linda, a gente vê ali aquelas artes sacras, esculturas, anjos e santos, o teto da Capela Sistina, que é uma coisa maravilhosa, a gente contempla aquilo, mas aquilo é fruto de uma época, daquilo que estava sendo falado no momento, né? A gente tem que pensar a época que a igreja dominava uma parte do mundo e tudo era dominado pela igreja. A igreja ela fazia um papel econômico, um papel eclesiástico, um papel político. Hoje o mundo mudou. Então a gente tem outras coisas que estão no nosso meio que a gente tem que entender que aquilo também vai ser matéria-prima para ser transformado em arte. Então, no momento em que a gente se desprende desses bloqueios que a gente tem, desses preconceitos que a gente tem com experiências diferentes, talvez com técnicas, com pessoas, com linguagens diferentes, eu acho que a gente ganha muito mais, né? Talvez você não gosta de um determinado estilo de filme, eu não gosto de musical porque é uma cantoria no meio da rua e aquilo não tem nada a ver com a realidade. Mas você já parou para tentar, às vezes, entender o que está por trás daquilo ali? Qual que é a mensagem que aquilo quer transmitir? Né? Se tem uma arte que é um papel em branco, uma galeria de arte é uma tela em branco, entre você olhar aquilo e achar que, meu Deus, isso não é arte, por quê? Que é uma tela em branco? Né? Será que é porque as pessoas na nossa geração elas estão um pouco mais perdidas, elas estão, enfim, sem rumo, e a gente precisa entender isso. Então, acho que abrir o nosso olhar, abrir o nosso coração, Se abrir a tornar nossa curioso, eu diria, né? área, exatamente curioso e também aberto a coisas novas. Uhum. Não é porque aquilo ali não te agrada 100% que aquilo ali não pode te ensinar algo. Perfeito. Então, às vezes, uma leitura que saia um pouquinho do que você está acostumado pode ter um valor incrível. Às vezes, um tipo de filme, um tipo de música que você escuta diferente daquilo que você está habituado pode despertar um sentimento, alguma coisa diferente. Visitar uma galeria de arte moderna. Enfim, eu penso nisso que experiências novas, elas sempre vão ser frutos, assim, que vão reverberar no tempo. Lá na frente, talvez a gente entenda o que hoje para a gente pode passar despercebido. Mas eu acho que o meu recado final seria esse. Consuma Perfeito. a zona de conforto e se abra a novas experiências. Sim, perfeito. É exatamente isso, ser curioso. Uhum. Quando você é curioso, você se abre e você consegue identificar.
tá, o que que aquilo ali pode mostrar pra mim? E aí, de repente, algo se abre pra você e, de fato, você consegue conhecer um mundo novo, diferente e se encantar por ele. A gente vê que tem muita coisa pra gente consumir hoje. Se a gente ficar limitado no sentido de, eu só vou apreciar música clássica, o quanto que a gente não perde, né? Porque o nosso tempo tem coisas boas, apesar das suas tensões, né? Nós vivemos num tempo de tensões, mas existem muitas coisas boas. Se a gente parar, olhar com calma, com atenção, com curiosidade, a gente vai conseguir captar tudo isso e ser mais criativo, ter mais repertório, ter esse capital que é tão importante para quem trabalha com essa parte mais artística e muitas vezes abstrata, né? Que a gente não consegue materializar as nossas ideias tão rapidamente, mas a gente vai pegando essas referências e lapidando, entendendo e colocando aí no mundo. E é um prazer enorme. E assim, é fabuloso esse universo, é difícil, é desafiador, mas cada aprendizado, cada ano que a gente vem construindo aí os produtos, a gente vem crescendo mais, né? Eu acho que é isso que você falou no sentido de se arrisque e tire projetos do papel. Tire projetos do papel. Não fica aqui achando que o momento perfeito, a economia vai se estabilizar, o dólar vai baixar para você começar a fazer o que de fato você quer, o que de fato você sabe que você executa bem, que é o seu sonho. Tire projetos do papel. Tenha coragem de se arriscar, de colocar a cara no mundo, colocar a cara a tapa, porque é uma forma de exposição, né? Você está vulnerável ali quando você tem uma empresa, quando você depende de outras pessoas para que tudo flua bem, mas isso é extremamente necessário porque o tempo passa muito rápido. E às vezes as oportunidades elas passam mais rápido ainda e lá na frente a gente se arrepende. Então, tirem projetos do papel. Eu sempre falo isso. Comece do jeito que você tá no momento, comece da forma que você tem, com o que você tem, porque as coisas elas vão se ajeitando no meio do caminho, né? As coisas tendem a se estabilizar. Então, isso eu acho que é um incentivo muito grande para as pessoas saírem da zona de conforto e começarem a colocar a mão na massa, se arriscar, que eu acho que a vida ganha muito mais dinamismo e muito mais vontade, assim, né? Muito mais força de você estar ali no dia a dia, executando suas tarefas, quando você sabe que você tem vários desafios para enfrentar. E então é isso, eu sempre incentivo, tire os projetos do papel, mesmo que no primeiro momento não fique tão bom, você vai se ajustando e a tendência é você conseguir estabilizar, e aí você vai agradecer por ter começado antes, né? Exatamente. Quero deixar um convite aqui para todos conhecerem os nossos projetos. A gente vai deixar os links aqui no box de informações. Acompanhe a gente nas redes sociais, acompanhe a Marina nas redes sociais, ela está sempre compartilhando coisas interessantes que vão te ajudar a ser mais criativo, muita obra de arte, muitos vídeos, muitas fotos que vão te inspirar, eu tenho certeza. E eu achei assim que cada pessoa que ouvir esse podcast e pensar um pouquinho sobre tudo que a gente falou, seja para os seus projetos, até mesmo para a vida, porque aqui tem conselhos para a vida, vai ter assim um aproveitamento indiscutível. Eu agradeço, Mari, por esse papo. Acho que a direção criativa é algo que é meio místico para algumas pessoas, mas é algo que é essencial e trabalhar com você, dividir com você, ser a sua dupla nessa área é assim algo que tem sido maravilhoso. Eu espero que todos que estejam ouvindo aqui consigam pelo menos dar uma olhadinha, uma espiadinha nos nossos projetos para vocês darem as suas opiniões. Então, pessoal, conheçam o Lumen, conheçam o Contraste, o Acervo. A gente tem canal no YouTube, né, Ari, que a gente está se aventurando. Exatamente. Estamos colocando mais essa ideia no mundo, né? Algo que pra gente também eu tava compartilhando com a Mari, tem sido desafiador. Eu acho que esse é
Esse é o importante, a gente se desafiar, né? A gente não aprende nada se a gente não se desafia. Mas acompanha a Marina, os vlogs dela. Obrigada, Ari, obrigada. Pessoal, agradeço. Espero que vocês tirem vários proveitos, façam várias anotações, compartilhem o podcast, né, Ari? Eu acho que é importante, porque isso pode Importante. ajudar tanta gente, de verdade. Eu acho que isso pode ajudar muitas pessoas. Às vezes você conhece alguém que está passando por essa situação, às vezes você se encoraja a se juntar com a sua amiga, com a sua irmã, com a sua mãe e criar um negócio aí. Então, acho que nesse ponto a gente conseguiu colocar aqui à mesa nossa experiência pessoal. Não somos donas da verdade, estamos longe disso, erramos com uma certa frequência, né, Ari? Mas a gente só compartilha aquilo que de fato a gente vive. Então, nosso objetivo é sempre tentar ajudar de uma forma que facilite o caminho. Porque nesse tempo, né, nesses 5 anos que a gente vem trabalhando juntas, a gente aprendeu muita coisa, a gente se desenvolveu muito e somos pessoas assim completamente diferentes. Quem acompanha a gente no Lumen, por exemplo, do Lumen 1 ao Lumen 5 vai perceber essa mudança. Então, é isso. Acho que o assunto de hoje é importante e também foi uma delícia. Ari, obrigada pelo espaço. Estou muito feliz. Essencial, eu que agradeço. Espero que você retorne aqui em um próximo momento. A gente tem muitos assuntos para dividir nesses encontros e a gente se vê então no próximo episódio. E bons trabalhos criativos para você aí junto comigo, porque, enfim, claro, nos seus pessoais também. E muito obrigada, Mari, mais uma vez por esse encontro. Um beijo, pessoal. E aproveitem muito esse episódio, compartilhem, não deixem de comentar também se vocês gostaram, o que vocês acharam, quais os aprendizados e, enfim, tudo que vocês tiraram desse episódio. Um beijo, Mari, e Beijo, tchau. até a próxima!